temos 4 aulas, né? Como a gente precisa de hoje, né? Então temos mais 4. Então eu dividi assim. Nós vamos começar hoje a próxima aula, vamos falar do capítulo 38 e 39. Na próxima aula, no fim dela, eu falo um pouco do 37, do Vale dos Ossos, tá? Por exemplo, acho que até vou falar de algumas coisinhas agora. Foi muito bom, porque quando eu fui dar uma lida nesse 37 e fui estudar, eu tive respostas de coisas que estavam me incomodando na Betel, estavam me incomodando no professor de segunda-feira a respeito da questão da soteriologia, da salvação e da alma, né? Então, o que eles falam? Assim, que o conceito de imortalidade da alma não é um conceito semita, não é um conceito israelita, não é um conceito veterotestamentário, tá? Por quê? A alma e o corpo eram uma coisa só. Se um morreu, o outro morreu. Então não havia essa dicotomia corpo e alma no conceito veterotestamentário. Mas eu vi um autor chamado Sprunk, se não me engano, eu acho que é assim, ó, Sprunk. Kaas, é o nome dele mesmo. Eu até quis gravar, eu ainda vou pesquisar quem é ele, tudo, mas enfim, deu para perceber que ele tem textos acadêmicos que ele mostrou. O próprio Bloch comenta isso no comentário dele do versículo do capítulo 37, da questão da ressurreição e da alma, né? E o Bloch afirma que acha engraçado que ainda atualmente, só que isso atualmente para o Bloch é 1985, tá? Haja acadêmicos que digam que o conceito de imortalidade da alma não é um conceito judaico. E aí acendeu a luz vermelha. Falei, opa, pode ser aí que aí esteja o núcleo do que eu preciso para entender como que no Novo Testamento claro que você tem influência grega e você tem todo esse período intertestamentário, né? Em que você forma uma nova filosofia e uma nova, até uma nova língua, né? Quando você fecha o seu Antigo Testamento com Malaquias, você fecha em hebraico. Quando você vira a página, passa para o Novo Testamento, se passaram 400 anos. E a língua passou a ser grega. Então, o que aconteceu nesse período que influenciou o pensamento de Jesus, o pensamento neotestamentário? Isso, claro que eu não estou ignorando isso. O meu ponto era, será que realmente não havia nenhum ponto dentro da cultura judaica que pudesse ter uma relação com a questão da imortalidade da alma? E o Sprunk, claro que é um indivíduo, eu não posso pegar isso como uma resposta definitiva, mas me foi agradável e confortável, né? Ele disse que havia sim, mas no nível da religião popular, não no nível da religião oficial. Então, quem escreveu, os redatores do Antigo Testamento pertencem a um grupo, né, da elite. Não entenda o que eu estou dizendo, porque isso não é negar, isso é uma realidade. Você tem os sacerdotes tal, que são portadores da religião oficial, não é verdade? Agora, você tem a religião popular. E isso foi muito bem estudado, e você tem, por exemplo, a religião oficial não diz, não adorarás imagens, e de repente você faz escavações em casas populares e encontra uma série, mas muito, gente, o negócio de chamar a atenção de amuletos nas casas populares, nas casas das pessoas, do povo. Então, quer dizer, e você vê que a história reflete isso com Raquel. Vocês veem que vocês têm esses reflexos dentro do texto oficial. Você tem
aquilo que é criticado é porque existia. Eu sempre falo isso para vocês, não é? Então, talvez, a gente tenha que ter um pouco mais de cuidado, não negando toda essa influência e a questão da apocalíptica na formação daquela época do Novo Testamento, mas também não negar, pelo menos por enquanto, de uma forma tão veementemente como está sendo, de que o pensamento dos judeus da época do Antigo Testamento não tinha lugar, não incluía a imortalidade da alma. E aí eu comecei a fazer umas... isso é por tua causa que você falou do 37, você ou você? Foi a Esther que falou do 37. E aí me veio uma coisa que são coisas tão óbvias e que a gente não para pensar. Eles não tiveram todo aquele período no Egito, gente? Né? E o que acontece no Egito? Vida pós-morte. Então, como, sabe, são coisas assim que às vezes a gente não liga um fio com o outro, que precisa de uma leitura e que aquilo pode estar, porque aquilo estava me incomodando, mas eu não sabia dizer o porquê. Então, o que eu quero dizer, aonde eu quero chegar, para vocês entenderem o que estava me incomodando. Estava me incomodando um professor de uma faculdade de teologia, às segundas-feiras, às 8 da manhã, olhar para os alunos e dizer: a imortalidade da alma é uma invenção do período intertestamentário e ele não é um pensamento legítimo judaico. Posso fazer um parênteses? O Severino faz, com relação a essa questão, ele diz uma coisa. Em Gênesis, na árvore da vida, em hebraico, que não é o que eu não entendo nada, né? A palavra vida é no plural, não existe no singular, confere? Isso me marcou muito. Raim? Não, mas aí é quando ele vai se referir aos seres viventes. Não, ele fala sobre o conceito de... Não, precisaria ver o versículo exato e tal. Eu vou pegar também, isso daí, como você está estudando, mas a palavra vida é isso, ele citou com muita ênfase. Não, porque, por exemplo, quando você fala os seres viventes, você fala as bestas, os seres viventes, Raim. Mas lá, quando fala árvore da vida, em Gênesis, no comecinho, eu lembro que ele cita árvore das vidas? É, que em hebraico não existe a palavra vida no singular. Não, o Padre já vai... eu como não conheço, não falo, eu não sei. Não. Tá, pelo menos... Não, mas então, aí claro que eu não estou negando de que houve toda uma literatura apócrifa e todo um desenvolvimento do gênero apocalíptico que influenciou o pensamento neotestamentário. O que eu estou pondo aqui, Esther, é a questão de que se realmente você pode afirmar categoricamente que vida pós-morte não era um pensamento judaico, né? Então, me parece, por hora, baseado num único ser humano, então é um pouco perigoso também, mas me parece que no nível da religião popular existia sim o conceito de vida pós-morte, e também a gente tem que pensar que eles tiveram um bom estágio de alguns aninhos no Egito. Trouxeram, a gente sabe que, não sabe, também é exagero, né? Mas que com certeza a lógica nos leva a afirmar que houve alguma influência do pensamento egípcio né? Inclusive, eu já até falei uma coisa para provocar vocês, né? Que o tetragrama Iavé se descobriu o nome de uma localidade do Egito. Não falei, então estou falando. Eu não lembro agora. também, não. Tudo bem? Então, gente, agora vamos aos pontos, nos is. Leandro, agora vem os
falando, é só comprar os 3 volumes do Eliade, né? História, Histórias. plural. História em crença. É bom conferir porque eu não. História das crenças religiosas. Eu Eliade. sei, ele é um clássico. 6 volumes, ele conta toda essa questão. Ele é romeno, sabia? É? É Mircea. Porque em romeno, quando a minha tia começou a me dar aula que eu não sabia, eu falei assim, eu gosto muito do Mircea. Ela falou, então a primeira aula é Mircea. Eliade. Né? Não, sem dúvida, claro, né? Oi, querida, comecei agora. Tá? Então, olha, foi... Agora meus primos nos ris, gente. Não importa aí, Leandro. É isso que eu entendo. Eu posso estar sendo ingênua, como tapada, como ele disse, ou como ele mandou até eu jogar no lixo aquele livro. Mas a questão não é essa. Você tem o quê? Se eu vou partir de um ponto de vista teológico, eu não preciso ficar em calça curta se eu digo isso. Por que eu não preciso ficar em calça curta? Porque se eu acredito na Bíblia, se eu acredito que ela é inspirada, se eu acredito na providência divina, cada acontecimento tem seu propósito para chegar a uma revelação. Então, eu não consigo ver por que esses caras, alguns, né, eles negam claramente qualquer fator sobrenatural. E eles dizem isso com todas as letras. Né? E aí que eu vejo, ou então, se eu tive um processo de conversão, se eu vou acreditar, eu vou acreditar. Não vou acreditar pela metade, eu vou acreditar o que me convém. Teve um aluno ontem que falou assim, chegou uma hora e falou assim, o senhor só acredita em Deus? O cara falou assim, pô, o senhor pastor, não perguntei isso, eu perguntei se só acredita em Deus. O cara não respondeu, gente. O cara não respondeu. Então seja honesto, diga, olha, eu sou um estudioso, sou um cético, sou um ateu e gosto de estudar as escrituras. Tudo bem. Quer dizer, tudo bem mesmo, mas enfim. Mas pelo menos ele está sendo honesto com os alunos que estão lá na frente. Entenderam? Então é esse o problema, né? Então, está colocada só a questão da... É uma questão que vocês viram que eu estou colocando, não estou dando respostas porque nem eu tenho. Mas, de qualquer forma, estava me incomodando um pouco essa afirmação tão categórica de que a estrutura do sobrenatural no Novo Testamento, ela é uma estrutura sobreposta no pensamento judaico. Ela não é uma coisa original do pensamento judaico. E eu fiquei pensando, será mesmo? Né? Porque quando ele pretende, nas interpretações que ele faz em classe, que a ressurreição da carne é uma questão puramente metafórica, que carne é o pecado, que carne é o oposto, corpo é o corpo, eu nem sei, não consigo nem repetir, gente. Não, é assim, ó, você tem o corpo com a alma, como o judeu pensava que é uma coisa inteira, e que ressurreição é uma metáfora para uma mudança de atitude. Deus. Para uma mudança de atitude. É isso, não é? É isso. Então, assim, eu já bati muito, já dei muito murro em ponta de faca. Então, para eu não, um dia eu não levantar falando besteira para o professor, eu vou mudar para os sábados, entendeu? E vou preservar o meu emprego. Isso quanto ao 37, a gente depois volta no 37, que não era a matéria de hoje, né? Não era previsto, quer dizer, a matéria é o livro todo, né? Mas não era previsto, mas como tem aí a questão do Vale dos Ossos Secos, tá, né? A gente vai começar no 38 e 39. Então, é uma microunidade, né? Dentro do livro de
como o AB, né? No A você tem umas subdivisões, então aqui é o 38 e aqui é o 39. Então, duas partes de um texto único, porque não se esqueça que coincidentemente deu certinho de ser no começo do 39 a parte B. Mas não se esqueça que a divisão de capítulos é essa sim, é uma coisa posterior, arbitrária quase, tá? Nem sempre é necessariamente seguindo a própria divisão do texto, né? Você tem, às vezes, você fecha o capítulo e a história continua, né? Muito bem. Você tem aqui o recrutamento, nós já vamos entender tudo isso no próprio texto, tá? O recrutamento, os motivos, vamos pôr a invasão, e o massacre, né? E aí você tem o extermínio, você vê que já é uma consequência, né, claro, do massacre, o despojo, o enterro do Rock, né? Você já vai entender, demorar. E a palavra final, encerrando, 39, de 21 a 29. A palavra final, conclusão, né? Saúde. Tá? Aqui, bom, você já sabe que é 38, então 2 a 9, 10 a 13, a invasão ou investida, como disse o bloco, mas eu prefiro invasão, 14 a 16, e o julgamento ou massacre, 17 a 22. A 22. Ah, e tem uma conclusãozinha aqui no 23, tá? Porque vai até o versículo 23. Tá? Aí o extermínio de 1 a 8, despojo 9 e 10, o enterro 11 a 16, e depois devorar 17 a 20, e a conclusão final, né? Então vocês veem, voltando àquilo que eu disse desde o início da aula, as divisões textuais em Ezequiel, elas são muito límpidas, são muito claras, são muito... O que pega é o texto em si, né? Então, dessas duas aulas, esses dois capítulos, eles formam uma unidade e ela tem essa estrutura aí. Ela é bem... Vejam que as duas se dividem, os dois capítulos se dividem em 4 partes cada uma com uma conclusão. Então elas têm também um equilíbrio bacana, né? Então, gente, agora vamos prestando atenção, porque eu não vou ficar escrevendo, não, porque assim a gente ganha um pouco de tempo. Essa questão é quem é Bob. 11 e 16, depois 17 e 20. Você não tem Em cima da palavra final. certezas quanto Parece, a identidade desse bloco, tá? O primeiro que eu vou colocar é o que mais é aceito pelos estudiosos. Eu também. Gog, como Giges, identificado, Giges, se a gente for pronunciar da forma semita, né, que o G sempre é G, nunca é G, né, nunca é J, né, então Giges seria o nome de um rei da Lídia, que foi mencionado em inscrições assírias do Assurbanipal.
Surbanipal. Líbia, né? Hã? Lídias. Não, era rei da Líbia. Isso. Lídia. Ah, Lídia. Eu concordando com a Surbanipal. Esse é um rei assírio que citou esse cara que é da Lídia. A Lídia, gente, é um território também ali na Anatólia, tá? É que imagina, antigamente cada 3 quilômetros quadrados era um povozinho, um reizinho, né? Esse Assurbanipal, só para vocês saberem, ele reinou de 668 a 631. Viu, Márcio? O padre Paulo que vem aqui, ele mora na rua Assurbanipal. Esse nome. Olha, poderoso ele. É poderoso ele, tá? A única questão que os estudiosos se colocam, ele sendo o rei da Líbia, a Líbia é um dos povoados ali da Anatólia. Anatólia que hoje é Turquia. Mais ou menos na parte central do que é Turquia hoje, ficavam esses líbios. Eles não são semitas, eles são de origem europeia. Mas a questão, tudo bem, se for, os estudiosos dizem, eles têm um problema para resolver. Que ameaça podia ter a Líbia contra os judeus, contra Judá? Em que ela... Você não tem nenhum registro, você não tem nenhuma fonte extra-bíblica que demonstre no que ela poderia ser ameaçadora aos israelitas, aos judeus. Tá? Outra identificação é Gaga, que pode significar duas coisas. Um nome que aparece nas cartas de Amarna. Cartas de Amarna. O que é Amarna? Amarna é uma cidade no Egito. Eu contei para vocês que na época que o Egito dominava todo o corredor sírio-palestinense, havia uma intensa troca de correspondências entre aqueles reisecos de cidades-estados, uns contra os outros, e todos contando as suas brigas e as suas picuinhas para o faraó. Eu até brinquei com vocês, era tipo assim, olha faraó, o que ele fez para mim? Aí, entendeu? E só que, dentro da brincadeira toda, foi muito importante para a gente descobrir quais eram as relações que existiam naquela época, os domínios, os povos. Então foi, só que nada mais do que isso a gente sabe. Uma pessoa, um nome citado nessas cartas. Tá? E com o mesmo nome, com a mesma fonética, mas entidade completamente diferente, uma divindade citada em fontes ugaríticas. Então, já pensem no mapa. A Marna está aqui no Egito, ó. Você tem aqui o mar, aqui vai o Egito. O Ugarit está mais ou menos aqui, a Marna está mais ou menos aqui. Então, quer dizer, o mesmo nome, que um não tem nada a ver com o outro, apareceu tanto aqui quanto aqui. Tá? Como uma divindade. Quem é também não se sabe muito. Ou seja, queridos, resumo da ópera, a gente não sabe quem é Gog. Tá? Muitos ficam ainda com essa tese de que é esse rei da Líbia. É o mais assim. Mas a Líbia não teve tanto outras fontes extra-bíblicas que a gente pudesse ter certeza do que ela significaria de ameaça. Terra de Magog. Então o Gog, ele é rei da terra de Magog. Né? Magog também é difícil de identificar que terra de Magog é essa.
o que a gente tem lá em Gênesis 10, 2. Quer ler, Leandro? Você está com a Bíblia? É fácil ou não? É? Gênesis 2. 10, 2. É a Tábua das Nações. Vocês estão percebendo que nesses capítulos que a gente está estudando os povos, que foi aquelas as maldições contra as nações, e agora a gente volta muito em Gênesis 10, que ele reproduz muito aqueles nomes que aparecem na Tábua das Nações. Filhos de Jafé, Gomer, Magog, Gai, Yavã, Tubal, Moçoque e Tiras. Tá vendo? Então, segundo Gênesis 10, 12, Magog é irmão de, o que me interessa, Tubal e Mésec. Mésec, em português, né? Olha que interessante. Madai, Java e tal. Mas, enfim, é uma terra, então, indo-europeia. Como eu já expliquei para vocês, se a gente realmente aceitar o que está difícil de negar, de que essa Tábua das Nações está refletindo aí, na realidade, filiações étnicas, né? Então, você pode afirmar que Magog, você pode até não saber onde que é, e se realmente existiu, mas é indo-europeia. E está relacionado com a Grécia, porque Yavan é a Grécia, né? Tubal e Messer, que eu falei que é ali a região da Armênia e da Geórgia, né? O Cáucaso, né? Muito bem. Mas, extra-biblicamente, você tem um Mat. Agora, nós estamos falando de Magog, né? Então, Magog, quais são as referências? Magog, assim que está, né? Tá, é que eu prefiro parar aqui, Magog. Isso. Então, você viu em 10, 2, tá? Que é filho de Jafé, irmão. Eu vou pôr aqui, irmão, só para de Tubal. Tubal, a gente pensa no Cáucaso. E de Yavan, ou Javã, a gente pensa na Grécia, né? E tem nas referências extra-bíblicas Mat-Gug. Mat é terra de. Gug, que era identificada com a Lídia também. Olha que interessante. Era identificada com a Lídia. Terra de Gog. Literalmente, terra de Gog. Isso também nas inscrições assírias. Então, tem mais coisas sobre o céu e a terra do que imagina a nossa boa filosofia. Só que a gente ainda não sabe exatamente o quê. Então, a coincidência, para mim, agora, a Márcia falando, tá? Assumindo todos os riscos de ser demitida, né? Para mim, a coincidência Gog, rei de Magog, não é só jogo de fonético, não é só jogo de palavras. Gog, rei da terra dele, rei da terra de Magog, se a gente for confiar nas inscrições assírias. Então, isso foi só uma introdução para vocês verem que o problema já começa na identificação desses personagens e locais, né? Vamos ler lá, 38. Veio-me uma palavra do Senhor. Filho de homem, volta teu olhar para Gog, para a terra de Magog, grande príncipe de Mesher, ou Mesec e Tubal. Quem tem outra príncipe? Cabeça de Magog, Nassó, governador das nações de Miséria. Mas alguém não tem de Rosh,
Fala para mim, então leia direitinho para mim, desde do 2, o versículo 2 todo. Filho do homem, volve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Ok. De novo, por que no dele tá? Ele é príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Mas o que são os olhos? Ah, não sei. Porque em hebraico é Mesher. É Mesher. É que é difícil você transliterar nomes de outros. Agora, ir para O, talvez tenha a ver com a Septuaginta, não sei como que eles traduziram, né? Porque muitas das coisas que às vezes a gente acha estranho, quando vai ver a origem, é que na Septuaginta o nome ficou assim. Pode ser, na Septuaginta é a versão grega, né, gente, do Antigo Testamento. Antes mesmo de haver o Novo, vocês já sabem disso. Então, olha, príncipe de Eros, R-O-S? R-O-S. Tá, Com acento circunflexo. tudo bem. Eros, eu ainda prefiro Mesec, um pouco mais Itubal, tudo bem? E a maior parte, vocês viram que é príncipe. Soberano, tá bom, vamos lá. Soberano, cabeça, Governador. chefe, governador não, chefe, cabeça é o ideal. Demesser, Meseque e Tubal. Ok, aqui nós já temos um problema que eu tive uma discussão num seminário de tese que a gente chama, ou seja, todos os pós-graduandos se reúnem e falam em que ponto está a sua pesquisa, começam os grandes problemas já aqui, gente, para mim. Por quê? Porque aqui você tem príncipe, nasci, né? Rosh. Rosh é cabeça. Rosh Hashanah, cabeça do ano novo. Tudo bem? Então, Rosh é cabeça em hebraico. A Septuaginta fez o favor de ler isso. Olha, gente, isso aqui parece um P, mas é um R maiúsculo, tá? Como o Ros. Príncipe de Ros, como se fosse o nome de um lugar. Que daí, delírios, né, Leandro, posteriores, principalmente na época da Guerra Fria, década de 60 e 70, teve aí toda uma interpretação apocalíptica como Rússia. Isso é forte. Já vou falar para vocês, não tem como sustentar isso nem com a maior parte das boas vontades. Não tem. Foneticamente, pode até parecer, mas a palavra Rússia, como Rus, terra dos Rus, foi dada esse nome pelos vikings na Idade Média. Então, uma das primeiras atestações que nós temos do nome Rússia, como terra da Rússia, foi dada na Idade Média. Na Antiguidade, em todos os textos que nós temos disponíveis até o momento, e se Deus quiser leremos mais, não há até o momento nenhuma localidade que se pareça com Ros. Tá? Todo o problema foi pela forma em hebraico que está, mas isso não dá para discutir, porque o príncipe de está como a forma construta. Só que os que são a favor de não interpretar isso como um lugar, mas sim príncipe, chefe, soberano, príncipe principal, o mais
daquela região, viram que há uma ou outra ocorrência em que esse construto se utiliza. Aí já entra problema de exegese. Vocês veem que não é fácil, às vezes, discutir isso. Tá? Então, eu não aceito essa, eu aceito essa. Tá? E a maior parte hoje. Deu a maior parte, inclusive com o Vailat, que eu estava conversando agora há pouco. Você conhece o Vailat? Não. Mas sabe quem é? Tá. Ele é professor também, tá? Tudo bem. Ele disse, mas Márcia, é construto, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Mas aí, a gente pesquisando mais a fundo, você vê que isso e aquilo, você vê que o conectivo E está numa posição que só pode unir esses dois. Não dá para unir esse com esse. Esse é o problema. Mas não vamos entrar nisso, porque nós não estamos entrando no hebraico, né? Nós estamos entrando numa interpretação bíblica, que às vezes precisa. Se vocês não sabem hebraico, vocês têm que ir num comentário e pelo menos se basear para um trabalho, claro, né, gente? Não para um estudo devocional próprio, não. Mas para um trabalho, uma coisa mais acadêmica, ou mais pastoral mesmo, mais séria, aí vocês procurem ver isso. Tá? Agora, Rus, não existe no mundo antigo. E para mim, agora eu vou contar um segredo para vocês, um segredo armênio. Para mim, tinha uma armênia em umas fotos suas, um sobrenome armênio. É sua prima? Mas você tem alguma... Não, mas você, no seu tronco, tem, não? Ah, tá. Ah, tá. Aí... Não, mas eu falo, quem sabe ela tem alguma, né? Alguma tronco armênio. Ah, tá. Você nasceu lá mesmo? Ah, é. Que nem a Maria Adelaide Amaral, também nasceu lá, né? A escritora. Sim. E veio para o Brasil e está produzindo. Então, olha, gente, em Armênia tem daquela época, tem um grande príncipe chamado Rus. Não seria muito bom eu manipular os pauzinhos e jogar já direto para a Armênia, como eu queria? Mas não vou fazer isso. Mas não é nome, está percebendo? É nome de uma pessoa, não é nome de um local. Porque daí, ou você mantém a coerência, se você aceitar que Rus é um local junto com Messer e Tubal, ou você tem que aceitar Messer e Tubal como pessoa. Mas aqui não dá, aqui porque está dizendo terra de Magog e pá. Tudo bem? Então não tem como escapar. Seria muito confortável, eu estaria com a tese pronta se fosse Rússia, gente. Estaria com a minha tese pronta, mas não é. Não dá para aceitar. Mesmo com a questão exegética, que pode gerar dúvida do hebraico bíblico, por causa do construto, não dá para sustentar. Então, vocês veem que olha, nós estamos ainda no versículo 2, olha os problemas que começaram já. Depois já diminui, tá? O problema é aqui mesmo, que aqui vai ser a base para o resto, claro, essa perícope, né? Olha, gente, então, Ros na Septuaginta é aquela versão grega, né? Septuaginta. Ou Septuaginta, como a minha ex-orientadora gosta de falar. Mas, enfim, ela apresenta isso um R, O, S, Ros, como nome de lugar. Só que, associado a Rus, mas o que é Rus? Tá? Só nos escritos árabes vocês têm uma tribo de citas, um povo, chamado Rus. Tudo bem. Mas está mais associado à questão dos árabes. Rashu aparece nos anais
neo-assírios, que seria um local entre a Babilônia e Elão, mas não estão associados nem linguística, nem territorialmente com Messer e Tubal. Então não dá para definir. E Rússia, esse nome eu já falei para vocês, foi usado pelos vikings para as regiões da Ucrânia na Idade Média. Rus. Então é uma coisa que nós vamos ter que, por enquanto, nos contentar com os desígnios divinos de não sabermos o que está realmente por detrás disso, tá? Aí aqui é uma questão gramatical. Se Rosh deve ser lido como o primeiro nome de uma série de nomes, a conjunção E deveria preceder o nome Messer ou Mesek. Isso eu só estou buzinando no ouvido de quem sabe hebraico. E isso não acontece. Então, eu mesma colocando Márcia, sigo os autores que leem chefe, príncipe principal de Messer e Tubal. E aí vem a explicação por que eu aceito isso. Eu acabei de brincar com vocês que se vocês forem lá para a antiguidade, a cada 3 quilômetros quadrados você tem lá um príncipezinho com sua cortezinha, com seu, né? Então você tem muita gente assim que é príncipe. Não era uma coisa tão difícil, né? Então talvez o autor, Ezequiel, quisesse, dentre toda essa horda de príncipezinhos de pequenas cidades e estados, quisesse destacar um. Então ele colocou não só príncipe, mas como um príncipe que é chefe de outros príncipes menores. Para mim, isso faz mais sentido. Olha, Gog é o líder entre os príncipes e sobre vários grupos tribais. É o que eu consigo, tá? Agora, já Messer, ou Mesek, ou Mozok e Tubal já são bem atestados fora da Bíblia, em fontes também neo-assírias. Então, vamos, só esses dois que são importantes. Porque depois essa parte mais assim, árida, aí já acaba, já entra uma outra parte mais do texto mais leve, né? Então, olha, gente, vamos falar de Messer e vamos falar de Tubal. Nós já falamos dos dois, eu já falei o que eu penso deles. A origem do nome Tubal ligado ao forjador de metais. Você tem aqui só, vocês lembram que vocês têm o Tubal Caim, né? Que em árabe é o ferreiro também, tá? Que é o ferreiro, essa, né? Então tudo bem, quanto à questão de origem, mas quanto à questão de local, Messer foi identificado com musco ou musco, tá? No reinado de Sargão II. Eu vou escrever em inglês, tá, gente? Sargão II, porque aí se vocês quiserem pesquisar, vocês vão achar com mais facilidade. Aí põe lá traduzir, o Google traduz vocês, tá? Foi atestado na época de Sargão II como rei, como a Frígia, como a região da Frígia. Como a região da Frígia.
conhecida pelos assírios como Bit Buritash. Esse daqui, eu só estou pondo Bit Buritash, tudo junto aqui. Esse Bit Buritash eu só estou pondo especificamente para vocês que estão lidando com a parte mais acadêmica, com o mestrado, com o doutorado, porque daí, quando vocês acharem alguma coisa referente a Bit Buritash, vocês já vão saber que na Bíblia é o Tubal, é a região de Tubal. Tá? Não é necessário decorar isso, tá? Agora, mais importante do que tudo isso, na minha opinião, claro, para quem saber as referências históricas e tal, e saber até o que a gente não sabe, quem eram os frígios, quem eram os... Mas, enfim, é a questão de perceber que Ezequiel tinha um profundo conhecimento dessa região. Isso que é o mais importante para mim. Não vou ficar parando e decorando. Toda vez que eu tiver que dar essa aula, eu vou pegar minha colinha. Não me importo. Mas o que eu quero que vocês gravem é que se Ezequiel tinha conhecimento dessa região, é porque alguma coisa de importante acontecia lá. Vamos pensar no mundo moderno. Você vai apontar no mapa rapidinho Estados Unidos, Canadá, Portugal. Vamos pegar um país pequenininho para não dizer que eu estou pegando só países quase continentais. Agora, pega um país desconhecido da África e aponta no mapa. Pega entenderam o que eu quero dizer? Ou mesmo de identificar daquele leste, do Extremo Oriente, todos aqueles países que... Não, por quê? Porque a gente não acontece, ou, quer dizer, até acontece, mas a mídia não divulga coisas desses países, porque são países insignificantes do ponto de vista da economia, são pobres, são miseráveis, então eles não estão, é como se fossem inexistentes no planeta Terra. Agora, os Estados Unidos, você sabe, até os 50 estados dos Estados Unidos, não é verdade? Tanto que é falado. Então, é com esse raciocínio meio básico, mas eficiente, me parece, que eu penso, por que Ezequiel conhecia tão bem essa região? Então, a gente pode não saber, mas alguma coisa de lá tinha, né? Fala, querida. É possível que ele tenha algum cargo, assim, importante, assim? Não, o que eu pensei, assim, pelo desenrolar do estudo do capítulo, que a gente vai chegar, se Deus quiser, porque hoje eu tenho que acabar 4h33. A Geni pediu que eu não demorasse hoje, eu vou acabar a aula realmente. Mas o que eu percebi é o seguinte, nós vamos ver, no desenrolar desse capítulo e do próximo, de que Ezequiel, ele vai falar Deus vai falar para Gog, na realidade, que está se cumprindo profecias anteriores. E daí, pela estrutura e pela linguagem do texto de Ezequiel, e pela localização, nós vamos perceber, depois nós vamos discutir isso, que são profecias de Jeremias. E Jeremias fala do perigo que vem do norte. Mas o perigo que vem do norte, o norte para Jeremias é Babilônia. Só que para Ezequiel, Babilônia não é um perigo. Babilônia é um instrumento na mão de Deus. Entendeu onde eu quero chegar? Sim. Tá. Então é por aí. Tá? E provavelmente houvesse algum tipo de... Porque ele fala muito do comércio. Então, com esta do capítulo 27 que a gente viu, por isso que essa ligação foi importante da gente estudar o 27 primeiro, então, com todo o conhecimento que ele tem dessas rotas comerciais, devia chegar aos ouvidos dele questões também políticas e coisas que ele não necessariamente tenha explicitado no texto. Mas ele está nesse contexto. Mas está no contexto, está no contexto. Porque quando vocês falam do perigo que vem do norte, esse norte para Jeremias, vocês têm que ter consciência de que não é o norte do Ezequiel. Olha, eu assim... Norte de Jeremias é a Babilônia. Não deve ver também, esses livros dos provérbios, deve também vê-los como um conjunto de livros, porque um está associado a outro.
por exemplo. Ah, gostei disso. Sabe por quê? Sim. Sim. Sabe por quê? Nós vamos chegar aqui e discutir. Acho que já. Deixa eu seguir que eu vou te responder isso. É. A questão da referência, sim, aos Porque profetas. você está citando Ezequiel, Jeremias, e assim a gente vê outras coisas que elas são um conjunto de livros. É. Né? Tá bom. Olha, vamos lá. Vamos continuar. Quer ler para mim, Antônio? Você está com o texto fácil, Antônio? Desculpa, Marco Antônio, né? Então, eu estou lendo. A partir do versículo 3, 38:3. Não, lê o 2 ainda, porque senão vai ficar... Filho de homem, vire a seu rosto contra Gog, terra de Magog, o príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. continua. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Até aqui tá bom. Ainda não vai chegar lá, mas já, viu? Olha, então nós começamos aquela parte que é o recrutamento, né? Que eu falei que é o recrutamento de Gog, que vai até o 9, tá? Depois a gente vai ler o resto, né? É interessante ver que você tem uma convocação de Yahvé para a batalha. Yahvé, é Deus que convoca para a batalha. Assim fala o Senhor: tomo posição contra ti, Gog, grande príncipe de Meshech e Tubal. Então você tem uma ação divina. É Deus guerreiro mesmo. É Deus como um guerreiro divino. Nós vamos discutir isso. Né? Isso, olha, no 3 e 4, até o 6, 3 e 4. E te arrastarei, te porei ganchos, e te farei sair com todo o teu exército. Cavalos, aí ele anuncia que ele está chamando para a batalha, e ao mesmo tempo ele já dá qual é a estratégia militar que Gog deve seguir. Olha que coisa louca, gente. Ele chama para a batalha e ele determina qual é a estratégia militar que o Gog deve seguir. Com todo o exército o Gog deve vir. E vocês vão perceber que é um exército extremamente bem equipado. Nos versículos 4, cavalos, carros, armas defensivas e ofensivas. Por que eu falei assim? Olha, ele carrega escudos e broquel e maneja a espada. Escudo é uma arma defensiva, a espada é uma arma ofensiva, né? E capacete no 5, que a gente não leu, já vamos ler. A Pérsia, 5. Cush, Put, estarão com eles, todos com broquel e elmo, ou capacete, tá bom? Depois a gente lê o 6. Isso, nós já vamos falar por quê. Então, olha, no 5 você tem Pérsia, Cush e Pute, ou Put, né? Pérsia, a palavra em hebraico é Paras. Cush é a Etiópia. Então vamos lá. Cush é a Etiópia, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Cush. Então quem tiver Etiópia, tá certo, pode ser tanto Cush como a Etiópia. Aqui é pacífico, gente, não há nenhum problema, Etiópia, né? Etiópia. Aí o outro qual que é? Put. É a Líbia. Ou
pode ser Put ou Putin. É a Líbia. Olha que interessante, ó. Né? Você tem a Lídia, que está na Anatólia, e você tem a Líbia, que está na África. Então, os estudiosos perguntam, tão distantes, como que eles se uniram para a batalha? É uma questão para a gente pensar. Agora, a primeira que fala Pérsia é Paras. Pérsia. Embora praticamente todas as traduções de Pérsia não necessariamente esteja correto. Alguns autores acreditam que essa identificação não procede porque a Pérsia nessa época não era uma potência que pudesse fazer parte de uma aliança de guerra. Eles não eram tribos nômades, né? Não eram tribos nômades mais, não, mas ainda não era o Império Persa. Ainda não era o Império Persa. Oi? Eles não tinham escolhido os medos ainda. Não. Porque depois que houve a fusão Medos e Persas, aí virou o grande Império Persa, né? Então é uma questão de profundo. Então, ou a gente assume que Paras a gente não sabe muito bem o que é, ou a gente continua reproduzindo como Pérsia. Eu não estou dando uma resposta, vocês perceberam? Eu só estou pondo o problema que os autores põem. Então, cuidado com isso, tá? Alguns autores acham que esse versículo é um acréscimo, que não era original do texto de Ezequiel. Aí eu já acho que é uma discussão meio infrutífera. Mesmo porque a Odell é o sobrenome dela, eu dei o livro dela, é uma mulher, eu acho que é Margaret, não tenho certeza, mas é uma grande estudiosa de Ezequiel, que eu respeito. Você conhece? Não conheço. Não estou lembrada. Esse nome? Não, Antônio, você conhece? Não, anota esse nome porque ela é... Muitos se reportam a ela. Aí eu fui comprar o livro para poder não ficar só na palavra dos outros, tá? E não é livro caro não, e tá fácil no Amazon, viu? Não sei nem se não tem na forma pé do Kindle. Que você pode baixar a versão Kindle no seu computador mesmo, não precisa ter o aparelho para ler. Tá? Você falou o que, Bernadette? Você conhece? Não? Eu já ouvi falar, mas assim não. Não, para quem. Mas é assim, interessa para quem vai querer realmente ter uma análise mais, né? De Ezequiel, tá? Chama Ezequiel o livro. Simples assim, tá? E ela diz que não tem nada a ver, não é um acréscimo. Se você não sabe onde é Paras, o problema é teu. Não vem dizer que o versículo é um acréscimo. Não é com essas palavras, mas é quase isso. E eu achei que ela tem razão. Embora eu não seja ninguém perto deles, mas a gente raciocina um pouco, né? Porque a gente sabe que mesmo, às vezes, os grandes querem forçar um pouquinho a barra para um lado ou para o outro, né? Para a interpretação. A gente sabe disso, né? Como a gente sabe, eu escrevi aqui bem pertinho, que tem na história, assim, que Egito... Por que eu estou falando do Egito, gente? Porque Etiópia e Líbia estão ali próximos do Egito, estão na África do Norte. Se deem conta disso, tá? A gente sabe que Egito, sim, se aliou a forças anatolianas e algumas disputas territoriais. Pensa o Egito no sul, Anatólia no norte, e Síria e Palestina, Israel, Líbano e no meio. Então eles eram corredor às vezes de disputa, porque você tem brigas um pouco mais bem anterior com o Egito e os hititas. Você tem batalhas entre Egito e os hititas. E quem está no meio? Já entenderam, né? Muito bem. O 6, Gomer e todos os seus esquadrões. A gente já falou de Gomer na outra aula, né? E Bet Togarma, no extremo norte, com todos os seus esquadrões. Numerosos povos estarão contigo. Olha que coisa louca, gente. Então,
para a batalha, ele determina a estratégia de guerra para o inimigo. Vocês perceberam isso quando vocês leram? É muito legal, é muito, né? Bet Togarmah teve a Odell mesmo, se não me engano, colocou como Armênia mesmo. E eu falei para você que Togarmah é considerado na mitologia armênia como o pai de Hayk, que é o fundador da nação armênia, Hayk, H-A-Y-K, Hayk, né? Que é o fundador da nação armênia. 7 e 9. Prepara-te bem, tu e toda a assembleia que reuniste junto a ti. É Deus que está falando, gente. Para agora, não se esqueça, não perca isso de vista. Serás a sua proteção. Há muitos dias deveriam ter intervindo contra ti. Isso acontecerá no fim dos anos, numa terra cuja população foi arrastada pela passagem da espada. Vinda de povos numerosos, ela foi reunida sobre as montanhas de Israel, que por longo tempo estiveram em ruínas. Olha esse versículo 8, ele é enorme para versículo. A gente vai ler outras versões. Essa população foi retirada do meio dos povos e toda ela habitará em segurança. Agora vem o 9 no meu. Subirás, ó estratégia. Chegarás como tempestade, serás como uma nuvem que cobre a terra, tu, todos os teus esquadrões e os numerosos povos que estão contigo. Antes da gente discutir, outra versão do 8. Vamos começar? Posso falar uma Pode. do 7 ainda? E o meu está assim. Apronta-te, pois, e prepara-te com toda a assembleia que se junta a ti. Põe-te a meu serviço. Aí na nota ele está dizendo que é grego, quer dizer, deve ser Septuaginta. Isso é, o serviço dele. porque esse segue o maçorético e não tem. Então, o seu qual que é? O Jerusalém, tá? Porque eu vim cá para marrom para outra coisa. Não, tá certo. Mas ela é honesta, você vê. Ela diz. Isso é acréscimo grego, isso. A 8, quem vai ler para mim? Quer ler, Esther? Você disse que está tão diferente. Não, mas é bom ler para a gente poder ver o porquê que está com problema. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, que foi congregada entre muitos povos, junto aos montes de Israel. Sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações e ela habitará seguramente. Tá, porque o problema aí é que ele teve um trecho, se eu entendi certo, que ele falou exatamente o contrário. Porque vinda de numerosos povos, ela foi reunida sobre as montanhas de Israel, que por longo tempo estiveram em ruínas. Que fala sobre os montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Não, antes, bem no começo do 8, lê de novo. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada. Tá vendo? Não, aqui que foi arrasada. A minha que está restaurada da guerra. Que se retirou da espada. É complicado isso, não, porque, olha, fim dos anos numa terra cuja população foi arrasada pela passagem da espada. É o contrário mesmo, porque na minha está como se ela foi restaurada da guerra. Então é bem o oposto. Você vê, olha que problema que a gente tem pela frente. Mas eu acredito, como que está a sua? A sua está mais ou menos na minha linha, a de Jerusalém. Então eu fico mais nesse, quando é muito divergente, eu fico tanto com a terra quanto com a Jerusalém. Porque a Jerusalém, ela pode às vezes até estar diferente, mas ela dá aquela nota de rodapé. Ó, aqui é, né? Então aí não dá para aceitar essa tradução, entendeu? Eu não gosto muito de dizer
dizer isso, mas eu sou obrigada a dizer, porque realmente, nesse caso, há uma inversão total do sentido. Porque, olha, vamos ver, olha, a invasão vindoura, né, isso eu já falei, não é plano do inimigo, isso é muito, mas sim de Deus, que traz os exércitos de Gog contra Israel, né? Aqui, espera um pouquinho, aqui eu não falei aqui. O ataque final virá no fim dos anos. Isso eu queria que vocês prestassem atenção. No versículo 8, no fim dos anos. Gente, tudo que vier no fim dos anos, no fim dos tempos, no fim dos séculos, fiquem alerta. Como eu disse, quando aparecer uma árvore, né? Quando aparecer um rio, fiquem alertas. Isso já tem aí uma mensagem escatológica, uma coisa, né? Que a aproximação dos exércitos invasores será como uma nuvem de tempestade no 9 e como a nuvem de gafanhotos de Joel, por exemplo. Olha a relação que eu estou fazendo. A nuvem de tempestade lembra a nuvem de gafanhotos que aparece em Joel 2. Podem anotar aí, vocês leem em casa, que é um pouco longo, Joel 2, de 1 a 11. Deixa eu ver se eu pego só o... É que eu não anotei exatamente a inteligência rara. Não anotou o versículo exato de Joel. Você sabe, não? Leandro, você sabe? Não, né? Eu pedi demais também, né? Bom, tem uma certa diferença no primeiro capítulo de Joel, porque a esposa da lagarta, da filha do cordeiro. E no 2? E no 2? Tem o versículo 2. Será que eu anotei errado? Por isso que eu... Olha, porque o 2 é um versículo, é um capítulo escatológico, é a vinda do dia do Senhor, né? Tocai a trompa em Sião, lançai um clamor sobre minha montanha santa, estremeçam, olha, todos os habitantes, nós já vamos falar disso, dessa convulsão cósmica, né? O dia do Senhor está próximo, dia de nuvens e de densa neblina. Está vendo? Também nuvens e densa neblina. Deixa eu ver. O fogo devora a terra. Eu estou pulando, tá? Semelhante. Acho que você tem razão. Mas de qualquer forma você tem dia de nuvens também. Versículo 25 do capítulo 2, era o Marcos, não? 25? 16. Do 2? Então, eu vou no Instituto... 2,25. Hã? 2,25 de Joel. Dois 25? A questão dos gafanhotos lá, o portador. Ah, tá, porque o meu está em chameador, não está gafanhoto. Tá. Mas em todo caso, o que eu quero, e nós vamos falar de outros profetas também, não só de Joel, é mostrar que vocês comecem a perceber alguns elementos de convulsão cósmica. Você tem um movimento quase que nesses momentos em que Deus atua como um divino combatente, um divino guerreiro, né? Vocês têm quase que um movimento inverso que sai do caos para a criação, você tem da criação para o caos. É isso que eu quero que vocês cheguem. E vocês começam a ter esses sinais aqui, olha, com uma referência escatológica, que é no fim dos dias, né? Os exércitos invasores será como uma nuvem, a tempestade, né? E 10 e 13, as motivações de Gog. Vamos lá, que daí depois a gente já vai chegar no que vai acontecer.
as motivações de Gog, né? Aqui eu pus o quê? Motivos, tá certo, isso. Não, porque eu olhei ali e falei, não é invasão ali. Sem óculos, né? Muito bem. Tá? Então vamos lá, vamos ler para vocês entenderem os comentários. Ai, quem vai ler para mim? Lê, isso. Pode ler do 10 ao 13, é muito? Não? Devagar para a gente ir pegando desde o elemento, tá? Eis o que diz o Senhor Javé. Naquele dia, projetos nascerão em teu coração, e considerarás desígnios perversos. Olha, tá vendo? As motivações estão nascendo no íntimo de Gog. Então, primeiro você tem a atuação divina chamando ele para a batalha. Ele não só chama o Gog para a batalha, como ele determina a estratégia de guerra. Ele que determina, Deus, não é Gog. Mas aí ele começou a gostar da história, me parece. Então agora ele está começando a ter ideias próprias. O que a gente não deve, viu, Leandro? Por favor, Leandro, você também continua. Vou atacar, dirás tu, uma terra indefesa, gente pacífica, que vive tranquilamente em cidades sem muralhas, sem portas, sem termômetros. Pode continuar. Irás, pois, ali pilhar para fazer despojo, para pôr a mão sobre essas ruínas agora repovoadas, sobre uma população recolhida dentre pagãos, que, residindo no umbigo da terra, se ocupa agora com a criação e o comércio. Sabá, Dedã, mercadores de Tarsis e todos os seus jovens leões te hão de dizer: se é para pilhar, que vens tu? É para fazer espólio que reuniste as tuas hordas para levar prata e ouro, para tomar rebanhos e bens, para fazer imensa pilhagem? Tá vendo? Olha, que interessante. Então, agora o Gog está falando, olha, esse povo, ele está muito lá tranquilo, na casa deles não tem portas, tá? Você tem uma palavra que a nação é descrita como uma terra de Perazot, em hebraico. Deixa eu só ver o versículo exato para quem quiser. Aqui, olha, é no 10, é no 11, né? No 11, tá? No 11, dirás: vou levantar-me contra uma terra sem defesa. Chegarei a habitantes tranquilos, vivendo em segurança. Todos eles habitam cidades sem muralhas. Isso daqui foi traduzido da palavra Perazut. Na realidade, não chega nem a ser uma cidade. Seriam povoados. A tradução rurais, sem muros. Não tem nem muros. E nem portas. Então, suas casas não têm muros e não têm portas. É uma coisa assim, quer dizer, o que demonstra, ele quer mostrar com isso, um estado de profunda indefesa. Está totalmente, como se diz, tem uma expressão. Hã? Fala alto. Deus dará. A Deus dará, mas tem uma expressão quando você está totalmente vulnerável. Está totalmente vulnerável, né? Ao ataque E essa expressão, só por curiosidade, padre, Zacarias 2,4. Ela aparece em Zacarias 2,4 também. Tem 20? Ótimo. Lê para mim, padre? Eu disse o que é que eles vêm fazer, ele me disse: esses são os chifres que dispersaram Judá, de tal modo que ninguém podia levantar a cabeça. Eles vieram para amedrontá-los, para bater os chifres das nações, e levantaram o chifre contra a terra de Judá para dispersá-los.
mas é usado também no sentido de povoado indefeso, tá? Então, o que acontece? Gog começa a ter as suas ideias próprias, a ser levado pela sua ganância, né? Você vai, a gente já discutiu quando falou do 27, né? E aí você vem, começa no 14 a invasão propriamente dita. Só que o que eu quero que vocês percebam, porque quanto à invasão, a gente vai ler e tal, até que ela é relativamente clara, ela vai mostrar um resumo até do que já foi descrito em relação à ação militar dos versículos 4 a 9, mas essa invasão, ela não é iminente, gente. Aqui outra tradução. Pode falar esse mancebo dizendo: Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muro. Ah, pronto, aí sim. Aí faz sentido, que essa é a palavra, perazor. Né? Sem muro. Aí está mais próximo do sentido lá em Zacarias 2:4, tá? Então vamos lá, gente. Agora é do 14 ao 16. Quer ler para mim, Ana? Fraco. Não, a primeira vez que eu recebi e-mail seu, eu falei, bom, ou é alguma composição que ela fez do nome, mas eu percebi que era você, porque era a única Ana. Quantas aulas, Ana? Só hoje eu percebi. Profetiza, pois, filho do homem, e dize agora: assim diz o Senhor, não é assim que, quando o meu povo Israel estiver habitando em segurança, tu te porás em movimento? Sim, virás da tua terra o extremo norte, tu e povos numerosos contigo, todos eles montados em cavalos, numa tropa enorme e um exército imenso. Subirás contra o povo de Israel como uma nuvem que cobrir a terra. Isto acontecerá no fim dos dias. Olha, gente, então, mais uma vez, são expressõezinhas que às vezes a gente passa por cima, quem não está com o olho treinado, e acha que já vai estar acontecendo. Vocês estão percebendo que, na realidade, é uma profecia escatológica. Não está acontecendo isso agora, não vai acontecer hoje. Tá? Então, alertem para isso. Continua, Ana. Naquele tempo, te trarei contra a minha terra, a fim de que as nações me conheçam, quando manifestares minha santidade aos olhos deles, por meio do meu intermediário vosso. Olha que coisa, gente. Então, o que eu quero que vocês percebam desse trecho, que não é fácil perceber quem não tem, assim, um olhar mais treinado, não é? É simplesmente uma questão de treino, não é? Não acontece agora isso, não vai acontecer. Isso é uma mensagem escatológica, tá? A invasão de Gog é num futuro distante, no fim dos dias, repetindo o versículo 8, né, no fim dos dias. Portanto, não é para acontecer agora e não aconteceu. É uma profecia escatológica. E mais do que isso, o propósito de Deus, principalmente pelas últimas palavras do versículo 16, olha aqui, 16, eu te farei vir contra a minha terra, a fim de que as nações me conheçam, quando, sob seus olhos, ó Gog, terei mostrado às tuas custas, é a minha tradução, a minha santidade. Eu gostei dessa tradução. Então, mais uma vez, observem que o objetivo de Deus é utilizar Gog como instrumento para afirmar a sua santidade no meio dos povos pagãos também. Olha que interessante isso. Né? Não é só a sua santidade perante os israelitas. Eu não entendo assim. Porque ele está chamando uma série de povos. Ele não está restrito só a Israel. Tudo bem? E agora vem a parte que é o massacre propriamente dito, e que a gente vai aí sim ver. A gente vai entrar na discussão de que profecia é essa. Tá? Você já vai entender o que eu quero dizer com essa pergunta.
então, é do 17 ao 23. É um pouco longo. Vamos fazer o seguinte, Lenita, lê do 17 ao 19 primeiro, e depois a gente lê do 20 ao 23. Vamos dividir em duas partes? Não, aleatoriamente, só para a gente discutir até o 19 e depois discutir o resto. Eis o que diz o Senhor Javé: Tu és aquele de quem falei outrora, por intermédio dos meus servidores, os profetas de Israel, que naquele tempo, durante anos, te disseram que eu te enviaria contra eles. Olha, primeiro, preste muita atenção nesse versículo 17. Assim fala, eu vou ler minha versão. Assim fala o Senhor Deus: foi de ti que falei nos tempos antigos, através de meus servos, os profetas de Israel, que pronunciaram oráculos naqueles dias, durante anos. É a ti que eu enviarei contra eles. Vamos discutir só o 17 e a gente lê o 18 já, Lenita, porque ele é muito importante. Só uma coisa, Fala, Márcia, amor. o meu aqui está como uma pergunta e não como uma afirmação. Então tá assim, olha, os profetas de Israel, né? Os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te trariam contra eles? Aqui está com uma pergunta retórica. Pode até ser que eu precisaria ver em hebraico, porque você pode ter o ha, que não o ha artigo, o H, né, artigo, mas você tem o ha interrogativo também. Então, não sei se em hebraico está assim. Não é impossível, tá? Isso eu não vejo como problema. Porque a pergunta, ela pode ser uma pergunta retórica. Ela pode ser uma pergunta afirmando. Né? Às vezes eu não, sei lá, eu professora, tá? Eu viro, sei lá, para Ana, que não faz o serviço, né, direito, não faz o trabalho de casa. Falo, mas eu não mandei você fazer a lição de casa? Eu estou afirmando, na realidade, eu não estou perguntando. Então, aí pode ter esse sentido, tá? Olha, 17. O que eu quero que vocês atenham, eu vou dar elementos de suporte para vocês entenderem que profecias anteriores são essas. Primeiro, vamos lá. Nós temos 3 elementos que vão encaminhando para uma definição de quais profecias. Primeiro, os profetas são chamados de meus servos. Por que meus servos? Aqui, pelo pensamento todo profético veterotestamentário, a gente já sabe que é uma forma de distinguir dos falsos profetas. Primeiro, eles são meus servos, então, com certeza, não são, essas profecias não vieram de falsos profetas. Os profetas são de Israel. Olha aqui, 18, né? 17, né? Assim fala, foi de ti que falei nos tempos antigos, através de meus servos, os profetas de Israel. Então, gente, não são profetas que estão no exílio. Tudo bem? Não é lógico? Porque ele não está falando só meus profetas, porque você tem profetas fora da terra de Israel. Claro, Ezequiel está fora da terra de Israel, não é? Que pronunciaram oráculos naqueles dias. São profetas do passado, são profetas antigos, o que exclui qualquer contemporaneidade. E esses dois juntos, mais do que nunca, exclui qualquer possibilidade de ser um profeta que esteja no exílio, de novo. Tudo bem? Durante anos, é a ti que eu enviarei contra eles. 18. Naquele dia, no dia em que Gog chegar à terra de Israel, oráculo do Senhor Deus, tu me farás subir ao rosto o furor. Olha, voltando ainda nos profetas, os ditos proféticos, as palavras proféticas, eram de conhecimento de Ezequiel. É óbvio isso, gente? É óbvio. Porque ele está se referindo
a profetas anteriores, a profetas de um tempo bastante anterior, o que exclui qualquer possibilidade de contemporaneidade. Tudo bem? Então, isso me dá um indício de que, eu já vou dizer o porquê, as profecias eram registradas durante a vida de um profeta ou logo após a sua morte. Porque se ele tiver conhecimento de profetas do passado, de que forma que ele teve esse conhecimento? Estão entendendo o que eu quero dizer? Tudo bem? Mesmo que seja de forma oral. Mesmo que seja de forma oral. Mas, pelo estudo intrabíblico, nós sabemos que essas profecias podiam ser registradas. Lê para mim, Ana. Jeremias 36, 1 a 4. Quero que leia. É um profeta antes. Isso, 36. De 1 a 4. É rapidinho, é fácil, é curto. No quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, foi dirigida esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Toma um rolo e escreve nele todas as palavras que dirigia a respeito de Israel. Pronto. Judá, Toma o rolo e escreve. Então nós temos um registro intrabíblico de que era um costume. Tá? Então, claro que eu não excluo a possibilidade do conhecimento de Ezequiel ser transmissão oral, mas também não excluo a possibilidade de ser registros escritos. Tudo bem? Márcia, Oi. Você comentou que as profecias eram registradas em vida, no caso do profeta, e logo após isso? Não estou dizendo, não estou afirmando, porque a gente tira de conclusão que Ezequiel pode ter conhecimento de profecias escritas, sim. De profecias escritas, que provavelmente são escritas durante a vida do profeta, que está registrado na própria Bíblia, ou no máximo logo após a sua morte. Porque o que acontece? Muitas vezes, você sabe que quando você fala de profecia, você não está falando de um indivíduo, né? Você já começa lá em Samuel, você vê que existem escolas de profetas, não é que vão ensinar a fazer profecia. Escola no sentido de grupo, tá? Que nem você fala, escola simbolista, escola, né? Você tinha escolas de profetas. E muitas vezes, o profeta mestre ou o profeta principal morrendo, eram seus discípulos ou seus seguidores que registravam. Isso é perfeitamente comum e legítimo, tá? Bom, gente, aonde eu quero chegar? Me anotem só uma coisa que não é para fazer agora, porque nós não vamos ter tempo hábil, mas para vocês perceberem que com muita garantia, assim, quase 90% de certeza, essa fonte profética de Ezequiel teria influência de Jeremias. Jeremias fala do perigo que vem do norte. Jeremias fala. Mas preste atenção, queridos, preste atenção. O norte para Jeremias é a Babilônia, não é o mesmo norte de Ezequiel. Ezequiel adapta para o seu momento e para a sua situação histórica a profecia de Jeremias para um outro norte, tudo bem? E Ezequiel. Isso é para casa. Ezequiel está aqui. Olha, Jeremias 3, de 6 a 11, tenta ver quais elementos são aqui com Ezequiel 23. 6 a 11. 3, de 6 a 11. Obrigada, Terezinha. Vou acordar. Eu não. Tá? Ezequiel 34, tenta ver o que tem com Jeremias 23 e 36, 24 continua.
Bernadette. Berenice, quantas vezes hoje? Nossa, você sempre me chama. Meu apelido, mas é Berechite. A Beth deu o nome deles. Gente, então, olha, eu quero que vocês pensem, através desses dois textos, isso é liçãozinha de casa. Que eu nunca dou, mas aqui é muito interessante, é muito evidente, é muito importante, né? Vocês perceberem, pensar que esse inimigo do norte, quando Ezequiel fala que é para cumprir profecias antigas, é essa profecia de Jeremias que ele quer que seja cumprida. Que ele pretende mostrar que vai ser cumprida nas palavras dele. Mesmo que esse cumprimento não seja iminente, aí é que está, mesmo que esse cumprimento dessas profecias seja escatológico. Olha que louco. Olha que louco que é. Por isso que eu quis parar mais aqui nesse... Por isso que eu falei, não só questões de referencial histórico e tal, mas a questão mesmo que às vezes, só mesmo sentando, estudando o texto com mais afinco que a gente percebe. Que oração, gente? Já deu 4? 5 minutos só, porque eu não posso parar nesse momento, porque agora é o final. De 18 a 23. Só alguns comentários, a gente nem vai ler. O que eu quero que vocês percebam, nós estamos falando de uma perícope específica, gente. Então, quando eu digo mudou nesse trecho que estamos analisando. De 18 a 23, você tem uma mudança abrupta da terceira pessoa para da segunda pessoa para a terceira. É muito interessante isso. Não é mais tu, Gog, agora é ele, Gog. Entenderam o que eu falei? Você tem uma mudança da pessoa do discurso. Então você tem uma mudança de tu para ele. Da segunda para a terceira pessoa. Eu só vou fazer o comentário, eu vou pressupor que vocês leram, tá? Porque a gente tem que encerrar esse capítulo para poder fazer o 39 a semana que vem. Vocês vão encontrar nesses trechos expressões de fúrias juntas, praticamente sem precedentes, no texto bíblico anterior. Não cada uma individualmente, mas juntas, na quantidade e na intensidade em que está. Meu ciúme, no fogo da minha fúria, naquele dia haverá um grande terremoto sobre o solo de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, tudo que rasteja no chão, e todos os humanos na superfície do solo tremerão diante de mim. As montanhas serão abatidas, as encostas rochosas, não tem como não ver, entendeu, gente? Ruirão, todas as muralhas cairão por terra, sobre todos os montes chamarei a espada contra Gog, o oráculo do Senhor. Porque eu quero que vocês pensem que é justamente o movimento contrário da criação. Você está saindo do mundo organizado, do cosmos, você está voltando para o caos. Você tem elementos cósmicos associados com a atividade julgadora de Deus. E isso é uma coisa bastante difundida nos profetas. Não é só em Ezequiel, né? Em Ezequiel você tem a tromba d'água, você tem no 30, 12, em outros versículos, tá? Não só aqui. A seca do Nilo. Você tem no 32, no capítulo 32, o escurecimento das estrelas. No capítulo 26, elevação repentina de ondas. No 27, tempestade no mar. Mas, enfim, aqui no 38, pela primeira vez em Ezequiel,
favor, vocês têm o terremoto. Vocês têm o terremoto. Né? Então, são armas, são as forças cósmicas sendo utilizadas como armas contra Gog. A única arma humana é a espada. É a espada. As outras são o terremoto, a pestilência e derramamento de sangue, as chuvas torrenciais, as pedras e o fogo e enxofre. Fogo e enxofre, o que lembra a vocês? Hã? Ninguém falou que eu quero ouvir ainda. Obrigado. Tá? Então, exceto a espada, como eu já disse, todas as armas que Deus utiliza contra Gog são forças cósmicas, são forças da natureza. Ele usa Gog e depois o pune, como fez com Babilônia. Exatamente. Exatamente. Usa e depois. Exatamente. O próprio temor a Deus. Né? Claro, claro. Tá bom, gente? Estão dispensados. Quem não for fazer hebraico bíblico, pode ir embora.